Glória a Deus, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Almoçando com Deus. Quando Deus não responde, é adorar. Quando a dor nos consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar a dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, sem amigos por perto, não há refúgio, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus, aleluia. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Glória a Deus, aleluia. Deixa perto pra trás. Glória a Deus, aleluia. Está iniciando mais um Almoçando com Deus. Há quanto tempo a gente não faz um Almoçando com Deus, mas hoje Deus deu a oportunidade. Estou chamando o pessoal aqui, vão pegando seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, a sua Bíblia, né, que é o mais importante, né? Vamos pegando a Bíblia, que é a palavra de Deus, a qual a gente vai meditar. Hoje nós vamos viajar um pouquinho no Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Creio que Deus irá falar grandiosamente ao nosso coração. Vamos nos preparar. Aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu estou aqui compartilhando essa live. Você também compartilha aí nas suas redes sociais. Vamos estar orando e vamos começar o nosso Almoçando com Deus. O maior convidado nesse almoço é o nosso Deus, né? Porque sem Ele nós não podemos estar aqui. Neide, seja bem-vinda, Neide dos Anjos. Compartilhe essa live, Neide. Pega aí a sua Bíblia, seu copo com água. Vamos começar, né, nossa live, nosso Almoçando com Deus. Talvez você nem tenha almoçado, né? Ou talvez você tenha já alimentado o seu corpo físico, agora é de alimentar o espiritual. Paz, Kelly Silva. Se mantenha aí nessa live que Deus vai bradar grandiosamente. Pegue tudo aquilo que representa você, a sua família, pegue seu copo com água, sua peça de roupa, seu currículo, pega a causa na justiça, pega até o exame do médico. Tem muitas pessoas que apresentam o exame do médico, porque às vezes está com medo de receber uma notícia ruim, então a pessoa pega, apresenta a Deus e graças a Deus, né? Quando o médico abre lá não tem nada, ou se a pessoa tinha alguma coisa, some em nome de Jesus. Tudo nós temos que apresentar a Deus. É que nem esse louvor, né? Tá falando, nós temos que adorar a Deus acima de tudo, mesmo que você hoje está enfrentando algo difícil. Talvez hoje o teu sábado não começou muito bem. Talvez você recebeu uma notícia ruim, ou alguém se levantou contra a sua vida, ou coisas aconteceram para te tirar, né, da presença de Deus, para te deixar triste. Talvez uma porta se fechou, uma pessoa está te perseguindo, está te humilhando. Eu não sei o que você está enfrentando no dia de hoje, mas creia que Deus hoje irá usar a palavra dele, que é a própria boca de Deus, para falar com você. Nós temos que entender que não é porque nós servimos a esse Deus tão grande, esse Deus maravilhoso,
que nós não vamos passar por adversidades, por lutas. Tem pessoas que acham porque serve a Deus, a vida tem que ser só mar de rosas, e não é, muito pelo contrário. Nós entramos numa guerra, Lamandarabachai, nós entramos numa guerra espiritual, quando eu coloco o meu pé na presença de Deus, quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu estou decidindo, eu estou tomando uma posição em que lado eu estou. Será que eu estou do lado do mundo? Será que... Magda, seja bem-vinda. Será que eu estou do lado das coisas erradas? Não, eu estou tomando uma decisão. Quando eu decido por Jesus, pode ter certeza que você vai enfrentar lutas, adversidade, porque o inimigo não quer perder. Mas isso não significa que você não vai ter a vitória. Muito pelo contrário. Todas as lutas, todas as pelejas, tudo aquilo que Deus nos proporciona é porque Ele está à frente. O nosso general de guerra, que é Cristo, Ele está à frente. Ele está à frente da situação difícil, Ele está à frente do problema, Ele está à frente da doença, Ele está à frente de qualquer situação. Talvez você não veja, talvez você não esteja enxergando, talvez o vento contrário chegou, talvez as ondas, né? Aquelas ondas grandes, esse barulho é de um caminhão, porque eu tô perto de uma oficina, então aqui vem muito caminhão, mas não vai atrapalhar de eu pregar, amém? Glória a Deus. Tá bom o áudio aí? Tá dando para ouvir? Dá um joinha perto dos coraçõezinhos aí, que eu fico sabendo se tá bom, ok? Isso, vai compartilhando a live, vai compartilhando, marcando os seus amigos, coloca o nome dos seus amigos aí, marca eles, porque hoje é sábado, muitas pessoas estão de folga, tem pessoas, irmãos, que estão no trabalho, mas ligam o celular e ficam escutando. São pessoas que querem ouvir a voz de Deus, são pessoas que estão dispostas. Glória a Deus, Magda. Você precisa de um renovo? Pois hoje você vai aprender o que é se renovar no Senhor, o que é confiar literalmente em Deus. Glória a Deus. Então aguarde aí. Eu sei que às vezes as pessoas têm afazeres, mas o mais importante é você tirar um tempo para Deus. Talvez hoje seja o dia, talvez não, eu creio que hoje é o dia da tua resposta. Então você precisa perseverar em Deus. Muitas das vezes Deus quer falar conosco, mas a gente não deixa um tempo para ouvir Deus, não dispensa, né, muitas coisas hoje no dia a dia, né, nos prende, e aí a gente dá mais ênfase para limpar uma casa, para sair, para cuidar de alguma coisa, do que para ficar na presença de Deus. E o principal, irmãos, é a gente ficar na presença de Deus. Porque se não for a palavra, se não for o alimento espiritual, se não for eu estar na presença de Deus, como que eu vou enfrentar as lutas do dia a dia? Como que eu vou enfrentar os problemas diários que se apresentam, né, na nossa vida? Então muitas pessoas às vezes não conseguem, né? Rose Santos, seja bem-vinda. Não consegue perseverar diante dos problemas, diante das lutas. Por quê? Por causa que não consegue arrumar um tempo para Deus. Nós precisamos entender, quando eu dispenso o meu tempo para Deus, quando eu arrumo um tempo para Deus, Ele também vai estar no momento que eu precisar disposto a me ajudar. Não é uma troca, é sim, porque Deus quer que nós tenhamos o quê? Um relacionamento com Ele. Como que eu vou conhecer alguém? Como que eu vou conhecer a vontade daquela pessoa se eu não dispenso tempo para aquela pessoa? Muitas das vezes a gente dispensa tanto tempo, né, para os amigos, a gente dispensa tanto tempo para as redes sociais, dispensa tanto tempo para ficar no WhatsApp, dispensa tanto tempo para coisas que não acrescentam na nossa vida espiritual. Mas nós precisamos desprender tempo para Deus. Para Deus é o mais importante, irmãos, eu parar,
deixar ali meus afazeres, deixar as coisas que eu tenho para fazer, os corre-corre do dia a dia e sentar com a minha Bíblia, né, que é a própria boca de Deus, sentar na presença de Deus, dedicar um tempo para oração. Quantas pessoas não têm orado mais? Quantas pessoas que eram homens e mulheres de oração e que hoje nem agradece nem o alimento. Muitas das vezes tem pessoas que vão almoçar correndo, não agradece o alimento, tem pessoas que vão dormir, não agradece o dia, tem pessoas que acordam, não agradece pelo novo dia, uma nova oportunidade. Então a gente tem que dispensar tempo para Deus, e em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo. Por causa que muitas das vezes, irmãos, nós estamos perecendo nas lutas do dia a dia porque a gente não dispensa tempo para Deus. Nós conhecemos na Bíblia, hoje nós vamos meditar lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender com Paulo. Nós vamos aprender o quão é importante nós, diante das lutas e das adversidades, a gente glorificar o nome do Senhor. Não é porque você está enfrentando uma luta que você tem que se entregar. Tem pessoas que estão há anos no evangelho, tem pessoas que são até pregadores, tem pessoas que são levitas, tem pessoas que dizem que nasceu em berço evangélico, mas não aprenderam ainda a importância de adorar a Deus. A paz, Silvana, seja bem-vinda, marca tuas amigas, aperta os corações aí para o povo ir entrando. No momento que você aperta os coraçõezinhos, aí o povo vê que a gente está ao vivo, amém? Então tem pessoas que têm anos de evangelho, conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas a pessoa no seu dia a dia, ela não usa esse conhecimento. Quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, quando vem uma perda, quando vem um problema, quando as portas se fecham, a pessoa ela se tranca em si mesmo, ela não consegue, sabe, usar a sua fé, ela não consegue se reerguer, ela não consegue se levantar contra os problemas da vida, e aí se entrega, e aí é um prato cheio para o inimigo. Então nós precisamos entender, o nosso alimento principal é a palavra, é o alimento que vai nos manter, repito, de pé na hora da adversidade. Eu enfrento problemas como você. Talvez não seja igual ao seu, mas o meu problema, talvez, se você souber, ele se torna muito grande diante do seu. Porque nós somatizamos o nosso problema, a gente, né, o crente, vamos nos colocar assim, o povo de Deus, ele é tão somatizado a problemas, a luta, que eles acham que tudo é o inimigo, e nem tudo é o inimigo. Luciana, seja bem-vindo. Nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Às vezes é Deus permitindo essa luta, às vezes é Deus, né, permitindo essa adversidade, essa doença, esse problema, para você se aproximar mais dele. Porque antigamente você dispensava mais tempo para Deus, antigamente você buscava o Senhor nas madrugadas, antigamente você se levantava em oração pela sua vida e pela vida dos irmãos. Tem pessoas que eram homens e mulheres de oração no começo da caminhada, a pessoa passava as noites orando, fazia jejum, oração, fazia visita nas casas, e hoje, por causa dos problemas, por causa das lutas do dia a dia, a pessoa não busca mais, muito pelo contrário, irmãos, aí que eu tenho que me aproximar mais de Deus. Como eu vou vencer as guerras, como eu vou vencer os problemas se eu me entregar? É que nem uma guerra, nós estamos em guerra, irmãos. A guerra espiritual, a gente não enxerga, a não ser que Deus nos dê discernimento para enxergar, mas a guerra existe todos os dias. O inimigo se levanta contra a nossa vida todos os dias, ele espera a oportunidade de nos tirar da presença de Deus. Todos os dias ele coloca armadilhas no nosso caminho, todos os dias ele vai se levantar, porque ele odeia o povo de Deus, ele quer que nós nos abandonemos a nossa fé, ele quer que a gente abandone Deus.
Então nós temos que entender isso no momento que a gente coloca isso na nossa mente, no momento que a gente entende que a batalha, ela vem, mas é para nos proporcionar, nos aproximar mais de Deus, para a gente se achegar mais na presença de Deus, para a gente buscar mais em Deus. Você vai entender que as coisas vão se tornar menores. A luta que eu enfrentei há 10 anos atrás, hoje, se acontecer, eu vou saber lidar melhor, porque eu estou mais próxima de Deus, eu estou mais firme no Senhor, eu tenho buscado mais, eu tenho me alimentado mais, eu tenho me dedicado mais. É isso que nós temos que entender, porque hoje o povo de Deus está muito mais mal acostumado, só quer pedir oração, né? Só quer pedir oração, não que isso seja errado, não, até eu peço oração, a gente precisa que pessoas orem pela gente, só que a gente não pode viver das migalhas. Nós não podemos viver das migalhas que nem aquela mulher que disse que Jesus chamou ela de cachorrinho, e ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem embaixo da mesa, mas nós não somos povo enjeitado, nós somos povo de Deus. O melhor Deus prepara para o seu povo. Tá entendendo? Então, quando você entender isso tudo, você souber da tua posição em Deus, as coisas vão se tornar mais fácil, porque tem pessoas que fazem dos seus problemas um gigante. Lembra-se lá de Golias, né? Saul e o exército dele, né? Eu até dou risada disso. Às vezes nós somos assim. Saul e o exército deles tinham vencido tantas batalhas. Deus estava à frente do exército, né? E eles tinham vencido tantos inimigos, conquistado reinos, né? E aí, porque apareceu um Golias, uma luta diferente, a qual eles não estavam acostumados, eles começaram a retroceder. Golias todos os dias saía e afrontava o povo de Deus. A Bíblia é bem clara. Ele saía de manhã, ele saía à tarde, ele saía todos os dias ali para colocar medo. E com isso o povo de Deus foi recuando, foi ficando com medo, porque o nosso inimigo maior, o inimigo das nossas almas é assim, ele vem com uma luta, dali a pouco coloca outra situação, outra adversidade, só que o povo de Deus está que nem aquele povo da antiguidade, que nem o exército de Saul, eram homens guerreiros, homens fortes, os irmãos de Davi ali eram homens de guerra, mas eles começaram a recuar, eles começaram a temer, eles começaram a enxergar só o tamanho de Golias. É como eu disse na live anterior, se hoje você olhar para o seu problema e dizer que não vai conseguir, dizer que eu não posso, eu não consigo, você está profetizando com a tua boca que não vai conseguir. Aí com certeza você não vai conseguir mesmo. Então eu tenho que profetizar a bênção. Não, eu estou passando por esse vale, mas eu creio num Deus que me socorre no meu vale. Eu creio num Deus que mandou o profeta lá profetizar no meio de um vale de ossos sequíssimo. Não eram nem seco, eram sequíssimo. Não tinha vida, não tinha solução. Aparentemente aos olhos do profeta aquilo ali não tinha mais jeito. Eram ossos sequíssimos, estavam ali, quem sabe, há anos. Só que Deus falou para ele, abra a tua boca e profetiza. Então eu tenho que ser assim. Às vezes eu leio essa passagem, às vezes a gente lê, a gente ouve um pregador pregar e a gente dá glória a Deus e aleluia, mas quando chega na nossa casa, que o inimigo se levanta, que a doença vem, que o problema vem, que as coisas acontecem, o povo esquece. Eu tenho que ser aquela mesma pessoa de fé que eu sou lá na igreja, quando o profeta está profetizando, eu tenho que ser na minha casa, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser no meio dos problemas, no meio da adversidade, eu tenho que ser a mesma pessoa. A mesma fé tem que me acompanhar. Tem pessoas que só glorificam a Deus na hora que tudo vai bem. Irmãos, não é só na hora que tudo vai bem, é fácil eu glorificar a Deus. Na hora que eu tô com dinheiro no bolso, na hora que não me falta nada, na hora que eu tô com saúde, na hora que não tem problemas familiares, na hora que eu não tenho perdas, na hora que as coisas tá tudo bem, é fácil glorificar. Mas e na hora
que o inferno se levanta, na hora que as coisas vêm, será que nós estamos glorificando o nome do Senhor? Será que nós estamos dando graças ao Senhor? Porque é muito importante, Jesus nos ensinou, quando ele esteve aqui nessa terra, irmãos, Jesus, o próprio Filho de Deus, ensinou que todo o tempo ele dava graças a Deus. Ele levantou o pão lá para ser multiplicado, lá ele deu graças a Deus. Todo momento Jesus dava graças a Deus, ele estava ensinando os discípulos dele, e eu e você somos discípulos de Jesus. Por que que hoje que você recebeu essa notícia, por que que hoje que as coisas não estão indo bem, você esquece disso? Então vamos para Atos dos Apóstolos, Atos 16, 19. Aqui nos ensina muito sobre isso. Paulo e Silas nos ensinam através dessa passagem. Você talvez tenha escutado várias vezes. Eu já ouvi vários pastores pregar, mas nunca a palavra ela volta vazia, nunca a palavra ela se repete todos os dias. Deus quer nos ensinar algo. Por isso que a Bíblia ela se renova a cada dia quando você medita na palavra, ela vai se renovando. Então aqui nós vamos aprender algo que nos ensina hoje, diante das lutas. Nós vamos para o 19, aonde tinha uma menina no 16, depois você medita em casa, tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação, e os senhores dela lucravam, ela era usada para falar as coisas que iriam acontecer, mas era um espírito imundo. Por que que nós temos que ter discernimento espiritual para saber que quando é Deus e quando não é? Porque o diabo, ele imita as coisas de Deus, irmão. O diabo, ele foi um anjo de luz, então ele imita. O diabo, ele tem prazer em imitar as coisas de Deus. Eu já vi o diabo falando em línguas, eu já vi o diabo rodopiar, eu já vi o diabo profetizar, usar a boca das pessoas para profetizar, e não é Deus. Por isso eu tenho que buscar em Deus a sabedoria, por isso que eu tenho que buscar em Deus o discernimento espiritual. Essa menina, ela dava lucro para os donos dela. Essa menina, ela é usada por um espírito maligno. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos que são usadas pelo próprio demônio, e a pessoa acha que aquela pessoa é uma bênção. O irmão profetizou tal coisa na minha vida, aí vai passando os dias, vai passando os anos, vai passando os meses, e isso não acontece, e a pessoa vai esmorecendo na fé. Por quê? Porque a pessoa não tem discernimento. Paz, Lucimar. A pessoa não busca em Deus a saber quando é Deus e quando não é. E aqui Paulo e Silas não foi diferente. Paulo e Silas, eles não foram presos porque roubaram. Eles não foram presos porque fizeram algo errado. Paulo e Silas, eles foram presos porque eles libertaram essa menina que estava cativa há anos. Há anos ela era usada pelos seus senhores para o mal, porque era um demônio que seguia essa menina. E aí no 19 diz assim: vendo os seus senhores, né, os donos da menina, que se lhes desfizeram a esperança de lucro, eles usavam ela para ganhar dinheiro. Eles agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, sendo homens de Deus, vamos colocar assim, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Olha só a religiosidade. Porque somos romanos. Para aí que eu me perdi aqui. Levantou-se, 22, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores. Rasgaram as suas vestes, mandaram açoitar com varas e depois lhe deram muitos açoites. Lançaram num cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança.
Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Vamos parar por aqui. É como eu disse, irmãos, no meio da luta, no meio da adversidade, nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Aqui Paulo e Silas libertaram a menina que estava há anos cativa. Ela tinha um espírito de adivinhação, ela tinha um espírito maligno e as pessoas iam até ela. Para vocês verem como o diabo ele é astuto. O diabo usa das suas artimanhas para enganar e muitas das vezes engana até o povo de Deus. A Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que nos últimos dias se levantaria homens profetas que enganariam até os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor, iam profetizar no nome do Senhor, iam falar no nome do Senhor, mas não tinham nada de Deus. Então nós temos que vigiar. E aqui Paulo e Silas, tendo esse discernimento espiritual, tendo essa vida com Deus, eles viram que essa menina estava sendo usada pelo próprio inimigo e libertaram. É isso que Deus quer de mim e de você. Quando a gente vê uma pessoa doente, a gente orar pela pessoa. Quando a gente vê uma pessoa possessa, a gente lançar a palavra de Deus, libertar o que está cativo. É isso que Deus quer de mim e de você, porque a Bíblia é bem clara. Deus nos deu autoridade. Ele próprio nos deu. É Ele que nos dá autoridade. Então dentro da tua casa, se tá tendo luta, você tem autoridade no mundo espiritual de botar para correr esse demônio. No mundo espiritual você tem poder para colocar a mão sobre a sua cabeça e profetizar a cura, a libertação. Pare de ser menininho na fé, pare de ser uma pessoa que vive de migalhas. Aqui eles pegaram e libertaram essa menina. Mas como seus donos viram que não teriam mais lucro, que a renda tinha acabado, eles se levantaram contra Paulo e Silas. E aqui diz que tinha uma multidão, para vocês verem. A multidão estava ali, não era para ouvir Paulo e Silas. A Bíblia não diz, a multidão estava ali para ouvir o diabo adivinhar. A multidão estava ali porque o povo é curioso, porque o povo, eles não querem pagar o preço, o povo não quer orar, o povo não quer buscar, o povo quer revelação, o povo quer profetada, o povo quer coisas mastigadas, o povo não quer perder tempo com a Bíblia, o povo não quer chegar até a presença de Deus e aí procuram as facilidades. Eu conheço pessoas, eu vou falar de mim, eu conheço pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem correndo de ministério a ministério. Ah, lá em tal igreja vai ter um profeta que revela o RG. Lá em tal igreja vai ter um homem de Deus, ainda diz que é homem de Deus, que revela o nome, revela isso, revela aquilo. As pessoas vivem correndo atrás disso, irmão. Mas a pessoa, ela não dispensa um tempo para ouvir o próprio Deus. Isso aqui é a boca do próprio Deus. Eu tenho que dispensar tempo para Deus. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Nada contra a profecia, porque Deus me usa. Mas Deus, ele usa quando ele quer, na hora que ele quer, não é toda hora. Tem pessoas que parecem uma metralhadora, pá, é só profetada, né? Porque para mim não é profecia, é profetada dos infernos. Desculpe-me aí vocês, mas é porque Deus não é assim. Vá para a Bíblia. Quando que os profetas viviam profetizando? Nem Jesus, que era Jesus, vivia profetizando, irmãos. Nós temos que ter discernimento de espírito, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que parar de ser menininhos da fé. Os cristãos estão há 20, 30 anos como enche a boca nos caminhos do Senhor, mas são meninos na fé, vive que nem piolho pela cabeça dos outros, não dispensam tempo para Deus. Aqui Paulo e Silas está dando uma lição. Eles tinham discernimento porque eles viram aquela menina no meio daquela multidão, presta atenção, profetizando lá, adivinhando, né? Porque aquilo não era profecia, era espírito de adivinhação.
Eles na hora viram que era um demônio e ali eles libertaram aquela menina que estava cativa. E o que o povo fez? Em vez de agradecer, o povo pegou eles, levaram até os religiosos, levaram até as autoridades e eles queriam, dizendo que eles estavam perturbando a cidade. Uns homens que foram lá para libertar, homens que foram lá para transformar a vida daquela pessoa, eles estavam dizendo que estava perturbando a cidade, propagando costumes que eles não podiam receber porque eles estavam mal acostumados, eles estavam no erro, eles estavam no engano, eles estavam na perdição e eles diziam, eles achavam que eles estavam certos, estavam dizendo que os discípulos estavam errados. Levantou então a multidão, olha só, a multidão se levantou contra eles, a multidão. Desculpe, irmãos, talvez hoje tenha pessoas se levantando contra a tua vida. Talvez seja próprio sangue do teu sangue. Talvez esteja pessoas dentro da tua igreja se levantando contra você. Porque aqui a própria multidão, em vez de agradecer que aquela menina foi liberta, em vez de agradecer que eles pararam de ser enganados, eles viram com os olhos deles que eles estavam sendo enganados. Olha como o ser humano é. Eles viram que aquilo era um espírito de adivinhação, que aquilo não era de Deus. Eles viram que a menina foi liberta. E eles, em vez de agradecer, eles ficaram contra os discípulos. Olha como o ser humano é, e às vezes é assim na igreja. Às vezes a pessoa está ali numa vida derrotada. Às vezes a pessoa está ali, né, na drogadição, na prostituição. Aí vem um homem de Deus, prega para aquela pessoa, liberta, transforma. E aí vem os enviados de Satanás para se levantar contra a nossa vida. Às vezes vem os enviados de Satanás para querer nos parar, porque aquele que não faz não quer que o outro faça. É isso que eu vejo. Às vezes tem pessoas que são usadíssimas por Deus, às vezes tem pessoas que ninguém dá nada, os improváveis, como eu digo. Tem pessoas ali que a pessoa está lá há anos na igreja, é um homem, uma mulher de oração. As pessoas não olham para aquela pessoa, muito pelo contrário, humilham. Falam mal daquela pessoa, às vezes a pessoa é uma mulher, um homem de oração, aí vem um profeta de Baal, vem aqueles profetas de Baal mesmo, que só fica profetizando coisas que não é de Deus, só fica inflando o ego das pessoas, porque hoje o que eu vejo é isso, os crentes inflados, os crentes obesos espiritualmente, que querem inflar o seu ego, só querem escutar aquilo que é bom para sua vida, eles querem escutar só coisas boas, e a palavra nos ensina que não é assim. A palavra nos ensina que Jesus confrontava o pecado, a palavra nos ensina que Jesus mostrava o caminho, a palavra nos ensina sobre libertação, sobre transformação, irmãos. Nós temos que parar de ser menininhos na fé e entender que Paulo e Silas libertaram essa menina e a multidão unida se levantou contra ele, rasgaram a roupa deles, aqui disse, rasgaram as vestes e mandaram açoitar, deixaram eles nu, porque se rasgaram as vestes, eles ficaram nu, ficaram na vergonha, despido. Imagina para um judeu naquela época, as roupas sendo rasgadas, eles ficaram nu diante do povo, sendo açoitados por varas, sendo humilhados porque estavam pregando a palavra, porque libertaram alguém que estava cativo. O povo humilhou eles. Depois pegaram eles, depois que açoitaram, lançaram no cárcere, nas masmorras. Naquela época, você medite na palavra, vá pesquisar para você ver como que eram naquela época as cadeias, a masmorra, os cárceres, como é que eram. E aí diz que eles levaram ele, saidinha aqui na internet. Aí levaram eles para o cárcere, deram para o segurança eles, levaram para o interior e prenderam os pés no tronco, além de humilhar eles, baterem neles, açoitarem eles, rasgarem as roupas deles. Luísa Paz, ainda prenderam os pés deles,
mas só que eles não se entregaram. Eles podiam dizer, porque muitos crentes hoje, quando Deus permite algo na vida dos cristãos, vem uma doença, vem um problema na família, vem algum problema, algum vento contrário, as pessoas que se dizem de Deus, a primeira coisa o que é? Murmurar. A primeira coisa é dizer, mas eu tô fazendo tudo certinho. Esses dias eu ouvi isso de uma pessoa antiga de igreja, né? Para ver como não é tempo, irmãos, não é tempo. A pessoa diz, mas eu tô há anos na igreja, eu faço tudo que é campanha, eu me dedico para a obra, e por que eu tô passando por isso? Então a pessoa tá cobrando a Deus, a pessoa acha que ela é santa rona, o santo dos santos, e que ela não vai passar por adversidade. Irmãos, a Bíblia ensina aqui, Paulo e Silas estavam pregando, estavam libertando, eles podiam reclamar, mas a gente estava pregando, a gente libertou aquela menina, a gente ajudou aquele coxo lá na porta do templo, a gente fez tantas coisas. Por que Deus permite que nós passemos por isso? Não. Muito pelo contrário, eles foram rasgados, estavam nus, foram açoitados com varas, é a Bíblia, não é eu que estou dizendo, mas eles foram humilhados, presos nas cadeias, até no tronco colocaram os pés deles para eles não fugir. O que eles fizeram? Por volta da meia-noite, olha só, dá um glória a Deus e um aleluia. Por volta da meia-noite, é porque eles estavam acostumados a orar nas madrugadas, é porque eles estavam acostumados a estar na presença de Deus, não é porque tudo iria bem, porque tem pessoas que só sabem ela mandar abaixar. Orecante ela mandará baixai. Tem pessoas que só sabem glorificar a Deus quando tudo vai bem. Tem pessoas que só sabem levantar louvores a Deus quando tudo está indo bem. Mas eles aqui nos dão uma lição para mim e para você. Enquanto tudo se levantar contra a nossa vida, enquanto tudo estiver assim fora do lugar, enquanto tudo parece que não tem mais jeito, aí que eu tenho que buscar a mandarabaxai, a presença de Deus, aí que eu tenho que me colocar na presença de Deus. Aqui fala que por volta da meia-noite, por volta onde todo mundo dorme, aonde todo mundo está em silêncio, aonde todo mundo está ali dormindo, ressonando, descansando, Paulo e Silas presos numa masmorra, nus, porque aqui diz que a roupa deles foram rasgadas, com feridas pelo corpo, que foram açoitados, irmãos. Era uma multidão, eu imagino uma multidão indo para cima deles, rasgando as vestes deles, açoitando eles, empurrando de um lado para o outro, dando de varas nele, porque aqui a Bíblia diz que dava com varas nele. Imagina ele sangrando, o corpo nu, sangrando, saindo sangue, alamandarabachai. Mas eles, em vez de estar reclamando, murmurando, que nem eu vejo muitos crentes reclamando porque está passando por uma luta, reclamando porque alguém se levantou, reclamando porque as portas se fecharam, reclamando porque perdeu alguma coisa, não. É porque eles estavam acostumados a estar na presença de Deus. Quantos de nós éramos acostumados a orar à meia-noite, às 3 horas da manhã? Quantos de nós se levantávamos na madrugada, labai, shuricanta, elabachai? Quantos de nós buscava a presença de Deus, e hoje, por causa de uma situação difícil, e hoje porque as portas estão fechadas, e hoje porque aconteceu algo que não te agradou, você abandonou a Deus, você abandonou a presença de Deus, você não busca mais nas madrugadas, você não se levanta mais glorificando o nome do Senhor, você não agradece nem pelo alimento. Eu vejo cristãos que vão comer nos lugares, não são capazes de dar reverência para Deus e agradecer por aquela comida.
Irmãos, nós estamos chegando num tempo aonde é o início das dores, aonde está se afunilando, aonde as coisas estão apertando, aonde as coisas estão acontecendo. Se eu não buscar essa presença gloriosa, se eu não buscar a presença de Deus, se eu não buscar me encher mais de Deus, como que eu vou enfrentar a luta do dia a dia? Como que eu vou enfrentar as perseguições quando tudo se levantar contra mim? Como que eu vou enfrentar a doença? Como que eu vou enfrentar os problemas da família? Como que eu vou enfrentar as perseguições até dentro da igreja? Como? Se eu não estou alicerçada no Senhor, eu tenho que estar enraizado na palavra. A minha força tem que vir de Deus, eu tenho que estar centrado nisso. Eu tenho que estar na torre de vigia todos os dias. É Bíblia. É Bíblia. Aqui eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Imagina. Eu me emociono, eu fico impactada toda vez que eu leio a palavra, toda vez que eu vou meditar na palavra, eu fico impactada com esses homens que são exemplo para mim e para você. Irmãos, eu estou pregando algo que Deus deixou para a gente entender que a gente vai passar por lutas, vai passar por adversidade, mas que o Senhor está no controle da tua vida. O Senhor está vendo o teu choro, alamandarabachai. Orecantelamandarabachai. O Senhor está vendo a tua dor, está vendo as tuas lágrimas, está vendo a tua luta, está vendo o teu problema, está vendo a situação que você se encontra. Ele não é cego, ele não está com os ouvidos tapados. Ele não é homem para que minta. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Pode demorar, mas pastora, faz 10 anos que eu espero. Ah, pastora, mas eu não estou aguentando. Ah, é tanta coisa que se levanta contra a minha vida. Olha para os teus irmãos que proferem a mesma fé, que às vezes estão enfrentando coisa pior. Olha lá para o povo de Deus, os judeus que estão enfrentando uma guerra. Crianças foram arrancadas das suas casas. Senhoras de idade com 80 e poucos anos foram arrancadas da sua família. O inimigo pegou e saqueou literalmente aquelas pessoas, e é o povo escolhido de Deus. Ontem parece que libertaram alguns. Mas, irmãos, você tem que entender que essa luta que tu está enfrentando não é para tua desonra, muito pelo contrário. É para você buscar cada dia mais a presença de Deus, é para você acreditar, é para você profetizar, é para você crer que eu posso estar passando por o vale, mas Deus manda eu profetizar diante do vale. Eu posso estar passando por um deserto, mas Ele vai mandar o maná, Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar o renovo, Ele vai mandar ajuda. Ajuda vem do céu, a Bíblia é bem clara. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O próprio salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Então o nosso socorro vem de Deus. Eu não posso buscar o socorro, a ajuda só nos homens. Eu não posso buscar ajuda só no médico, só nas... Tem pessoas que põem a confiança assim da vida nas mãos dos médicos. Eu preciso de médico, eu tenho que ir lá sim, eu tenho que me tratar, eu tenho que buscar melhorar, mas eu não posso ficar focada naquilo. Irmãos, um dia eu tive um decreto do médico, eu estava com síndrome do pânico, eu estava com depressão profunda, eu pensava até em me matar, só não me matei porque eu já conhecia a palavra, mesmo não sendo crente. Então, eu tinha um decreto que toda a minha vida eu tinha que depender daqueles remédios, tarja preta. Eu tinha um decreto, eu estava de mal a pior, trancada num quarto escuro. Eu não queria saber nem do meu filho, que era pequeno, eu não queria saber de nada. Eu entrei em depressão profunda, que eu queria morrer, eu pedi a morte para Deus, porque eu não tinha coragem de tirar minha vida, porque eu tinha o conhecimento da palavra.
Então eu pedi a morte todos os dias, eu não queria viver em desespero, porque o diabo ele lança essas coisas, ele trabalha na nossa mente para nos aprisionar, para nos manter encarcerados. Olha que eles foram lançados pelo inimigo dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. Talvez hoje a tua prisão seja essa depressão, talvez hoje a tua prisão seja essa síndrome do pânico, talvez hoje a tua prisão seja as portas que estão fechadas, você não vê solução. Talvez hoje a tua prisão seja esse familiar que te persegue. Talvez hoje a tua prisão seja o teu casamento que foi derrotado, que está uma derrota. Teu marido já saiu de casa, o teu filho está na biqueira. Eu não sei qual a prisão que teu inimigo te lançou. Mas eu vim aqui, Alamandarabachai, como boca de Deus, para te dizer que há esperança. Para te dizer que assim como Paulo e Silas, dentro daquela masmorra, dentro daquela prisão, por volta da meia-noite, oravam e glorificavam a Deus. É adorar diante da perda, é adorar diante da luta, é adorar diante da dor, da adversidade, da doença. É adorar em todo tempo, irmão, enquanto tudo vai bem, é fácil. Eu dar glória a Deus e aleluia, mas Deus quer nos ensinar através dessa passagem. Ele quer te ensinar que é adorar quando nada parece que está indo bem. É adorar quando Deus nem responde. É adorar quando tudo vai mal. É adorar quando vem a doença, é adorar quando o marido sai de casa, é adorar quando o filho está nas drogas, é adorar quando as portas se fecham, Alamandarabachai, é adorar em todo o tempo. Aqui eles nos ensinam através dessa palavra, o próprio Deus permite a gente ter a palavra dele para a gente aprender. Paulo e Silas, ele tinha um costume. O costume de orar, eles tinham o costume de glorificar Deus e por causa da oração, por causa do louvor a Deus, o que acontece? De repente, olha os de repente de Deus. Hoje o de repente de Deus vai chegar na tua vida. Receba essa palavra, hoje o de repente de Deus vai chegar. Pode haver um terremoto, talvez hoje houve um burburinho, você acordou, parece que tudo se levantou, parece que as coisas estão fora do lugar, parece que nada dá certo, mas olha aqui, de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces. Sacudiu os alicerces da prisão. Talvez hoje você esteja passando por um terremoto. Talvez hoje parece que nada deu certo. Tem muitos aí que vão acessar essa live. Talvez seja você, Aramandarabachai, que acordou, parece que tudo tá fora do lugar. Parece que nada deu certo. Tem muitos que dizem, eu nem deveria ter saído da cama. É só notícia ruim, é só problema, é só levante contra a minha vida. Talvez hoje isso está acontecendo aí na tua casa, talvez hoje isso aconteceu no teu ministério, talvez hoje isso aconteceu na tua família. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor, Alamandarabachai, o Senhor me trouxe até aqui hoje para profetizar. O Senhor me trouxe até aqui para dizer para você a esperança, Alamandarabachai, a esperança até por uma árvore que foi cortada. E ao cheiro das águas ela vai frutificar, ela vai crescer. E assim sou eu e você, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra. Diante da palavra de Deus nós temos que prosperar, nós temos que frutificar, nós temos que acreditar. Porque o mesmo Deus que fez aqui, de repente veio um terremoto, paz Alex Valentim, de repente veio um terremoto, eles estavam orando, eles estavam louvando a Deus, veio aquele terremoto que balançou as estruturas, eles podiam se assustar, eles podiam se entregar, porque eles não tinham para onde correr, eles estavam presos
até pelos pés, leia a palavra, medite na palavra. Eles não podiam correr, eles não podiam sair do lugar, eles estavam numa masmorra, atado por corrente, os pés estavam presos, eles podiam se desesperar quando começou a abalar as estruturas, eles podiam gritar por socorro, eles podiam se desesperar. Talvez hoje você está desesperado ou desesperada porque o problema chegou. Talvez hoje tudo saiu do lugar, tudo saiu do controle, o filho não te obedece mais, o marido se revoltou, a doença chegou, as portas se fecharam. Talvez hoje você está no meio desse turbulinho de problemas, mas aqui mostra a fé desses homens. Enquanto eles oravam, enquanto eles louvavam a Deus, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abrindo-se, olha só, as portas vão se abrir, abrindo-se as portas. Glória a Deus, eu estou profetizando, as portas vão ser abertas. Abrindo-se as portas, Aramandarabachai. Hoje Deus está mandando te dizer que as portas irão se abrir, que o problema vai embora, que a situação difícil chegou ao fim. Eu estou profetizando sobre a sua vida, receba aí. Deus manda te dizer que hoje as portas irão se abrir, que hoje o problema vai cair por terra, que hoje o inimigo vai bater em retirada, que hoje Deus irá entrar com a providência sim para você. Talvez você nem acredite mais que Deus está olhando por você. Talvez você diga, mas pastora, o meu problema não tem mais jeito. Eu recebi um decreto para o médico, eu tô aqui dependendo de medicamento. O médico diz que eu vou ter que o resto da vida eu tenho que tomar essa medicação. Irmãos, eu também recebi um decreto. Mas olha, para a honra e glória do meu Deus, Deus entrou na minha vida para me libertar, para me curar, para transformar o meu cativeiro em bênção. Hoje eu não tomo nenhum remédio, nem para dor de barriga, graças a Deus. Quando eu olho para trás e vejo do cárcere que Deus me libertou, do cárcere das prisões que eu estava, prisão espiritual que o próprio diabo nos coloca, o próprio inimigo coloca lá, mandará baixar, e o próprio inimigo nos lança num cárcere, numa depressão, num problema de saúde, num problema gravíssimo. Às vezes usa pessoas para se levantar contra a nossa vida. Às vezes o cárcere é esse. Irmãos, tome uma decisão hoje, faça como Paulo e Sila, no meio da adversidade, eles oravam, eles glorificavam a Deus, e aí Deus entrou com a providência. Vem um terremoto, aquilo ali, as estruturas, aqui diz que as estruturas, os alicerces sacudiu, e Deus quer sacudir os alicerces da tua vida, que Deus quer mudar a situação, Aramandarabachai. Deus quer mudar a situação da tua vida, Deus quer mudar a situação. Esse ano não pode terminar do mesmo jeito que você começou. Tem pessoas que entra ano, sai ano, a pessoa vai na igreja, a pessoa ora, a pessoa acredita naquilo que é pregado, mas a pessoa tá presa numa prisão espiritual. A pessoa deixou o diabo ficar ali cativo, ele ficou cativo na mão do inimigo, que ele não consegue se libertar dessas cadeias, não consegue se libertar desses problemas. A pessoa diz que crê de boca, mas na realidade a vida dela tá indo de mal a pior. Eu sei porque eu passei por isso, eu tô pregando algo que eu vivi, irmãos. Eu não tô pregando algo que eu nunca vivi, eu tô pregando algo que eu vivi. Eu tô pregando problemas que eu vivi. Ixi, tantas outras coisas. Eu tive uma vez um decreto também do médico que me colocou, eu tinha um problema gravíssimo de coluna, eu fiquei em cadeira de roda mais de 2 vezes, com um filho pequeno, trabalhando fora, eu vivia nos hospitais, eu chegava na porta do pronto-socorro, todo mundo já me conhecia, eu travava, eu não conseguia movimentar minhas pernas, até para me colocar dentro do carro eu tinha que ser carregada.
Então o diabo, ele tentou de todas as maneiras me aprisionar, é uma prisão, aramandarabachai, mas o Senhor manda te dizer hoje que essas cadeias, que essas prisões, elas vão ter que cessar, elas vão ter que ser destravadas. Deus veio aqui hoje para me usar, para dizer que essas correntes que te prende, que o inimigo te lançou, aramandarabachai, essas cadeias Deus está arrancando da sua vida. Você tem que crer, você tem que receber, você tem que ser liberto totalmente. Eu vejo crentes cativos, eu vejo crentes aprisionados em cadeias que o diabo aprisiona. Eu vejo crentes aceitando essas cadeias, eu vejo crentes aceitando estar numa masmorra espiritual. Que negócio é esse? Cadê o Deus que você diz que acredita? Tá na hora, irmãos, tá na hora de nós nos levantarmos, tá na hora da gente levantar louvores a Deus, tá na hora da gente nos colocar na posição que Deus nos colocou. Paulo e Silas, eles se colocaram na posição que eles tinham em Deus. Eles não olharam aqui para o lado, ó, tô numa masmorra, tô preso por corrente, tô nu, tô todo machucado, tô todo sangrando, meu corpo tá sangrando porque eu preguei a palavra de Deus, porque a gente libertou aquela cativa. Não, eles não olharam para eles. Tem pessoas que só olham para o seu umbigo, para o seu problema, parece que ele é o centro da terra, ninguém mais tem problema, só ele ou ela tem. Que negócio é esse? Em quem você acredita? O diabo tá te mantendo cativo e você tá aceitando. Tá na hora do povo de Deus se reerguer. Você é um soldado. Você foi arregimentado num exército do Deus vivo. É ele que peleja a nossa causa, é ele que está à frente de nós. Que negócio é esse? Lembra-se, obrigado Espírito Santo, lembra-se do povo de Deus que estava cativo, foi para o deserto. Deus ia na frente com a nuvem de dia para eles não morrerem no deserto. À noite Deus colocava um fogo atrás para aquecer eles. E esse Deus é o mesmo hoje. Esse é o mesmo Deus que eu e você acreditamos. Então pare de somatizar os teus problemas, pare de dar ênfase ao inimigo e vamos se erguer em oração, se erguer na posição. Você é filha, você é herdeira, você é filho, você é herdeiro da promessa. Essa mesma coisa, essa mesma promessa, essas mesmas situações nós vamos enfrentar. Talvez hoje você está numa masmorra espiritual. Eu quero terminar, mas o Espírito Santo não deixa. Talvez hoje você esteja numa masmorra espiritual. Talvez a depressão bateu a sua porta. Não é feio. Tem pessoas que são crentes que entram na depressão. Tem pessoas que são crentes, que têm doença, são desenganados pelo médico. Mas você tem que acreditar nesse Deus que por volta da meia-noite sobreveio um terremoto que abalou as estruturas. Deus está mandando esse terremoto, esse problema. Parece que nada está no lugar, parece que tudo se levantou contra vocês, parece que Deus não está no controle, mas é o terremoto que está chegando para modificar essa situação, para te tirar dessa prisão espiritual, para te levantar, para te erguer novamente. Paulo e Silas estavam lá. Aí as portas se abriram e soltaram todas as cadeias de todos, não só deles, mas de todos que ali estavam. Glória a Deus e aleluia. Deus vai te libertar dessa cadeia espiritual. Deus vai libertar você e através de você a tua casa será liberta. Através de você a tua família será liberta. Através de você as portas irão se abrir. Através de você as estruturas vão ser abaladas em toda a tua família, em toda a tua parentela. Através de você, aonde Aramandarabachai, você colocar a planta dos teus pés, haverá libertação, cura, transformação. Depois você medite na palavra. Depois você busque a entender a palavra. Mais adiante você vai ver, irmãos, não dá tempo. Porque aqui
Paulo, eu amo a história de Paulo. Aqui mais adiante em Romanos, Paulo fala, Romanos 8:15, anota aí depois você vê. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Você tem que entender a tua posição em Deus. Você tem que saber quem é você diante de Deus. Você tem que tomar posse da promessa. Você tem que parar de ser cativo na mão do inimigo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não nasceu para ser escravo. É isso que a Bíblia está dizendo. Pare de ser escravo de Satanás. Pare de aceitar essas prisões espirituais. Pare de aceitar esse problema. Pare, dê um basta na sua vida, porque Deus não vai descer do céu para tomar a decisão que você precisa tomar. Ah, mas eu tô orando e Deus não tá fazendo. Não, Deus tá mandando te dizer que você tem que se levantar. É você que tem que se levantar. A parte dele ele já tá fazendo. A parte dele ele já tá fazendo. Agora você tem que tomar posição. Você é filho. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Olha só, é Bíblia. É o próprio apóstolo Paulo que está falando aqui. Você não recebeu o espírito de escravo para viver outra vez atemorizado, cativo, preso. Mas você recebeu o espírito de adoração. Olha só, irmãos. Paulo, mesmo que lá atrás foi preso, mesmo que foi humilhado, mesmo que foi jogado numa masmorra, ele está dizendo que vocês não receberam o espírito de escravidão, você recebeu um espírito de adoção, você é filho, você foi adotado por Deus, você é herdeiro da promessa. Pare de ser cativo, pare de engrandecer o nome do inimigo, pare de murmurar, pare de chorar, se levante espiritualmente. Cadê a tua fé? Comece a orar, comece a jejuar, se levante, lave o rosto, enxugue as lágrimas, saia para fora. Abra as janelas da prisão a qual você se encontra. Lava o rosto, coloca uma maquiagem, coloca uma roupa bonita, saia, vê os pássaros, saia visitar uma pessoa que está doente no hospital, saia visitar a irmãzinha que está passando por uma luta, saia visitar uma irmã que perdeu um filho, saia visitar um irmão. Ah, mas eu também perdi alguém. Não importa, é na hora da dor que Deus quer te usar. É na hora dos problemas que Deus quer te usar. Aí mais adiante, Paulo novamente fala. Paulo novamente fala aqui em Efésios. Ele fala como nós devemos orar. Ele coloca, por essa causa eu me coloco de joelho diante de todo o nome, de toda a família, tanto no céu como na terra, fortalecidos com poder mediante o Espírito. O Espírito é que faz tudo, é o Espírito de Deus. Aqui Paulo se colocava de joelho diante de Deus, porque ele sabia que era o Espírito de Deus que dava força para ele. Ele sabia que era a oração que podia tirar ele daquela situação. Ele sabia que era a oração, o louvor a Deus que ia fortificá-la, mandorece, andela, baixar ele na hora da adversidade. E mais adiante, para encerrar, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Olha só que lindo. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo que foi açoitado, que foi humilhado em praça pública, porque pregava o evangelho, porque libertava os cativos. O mesmo Paulo que foi humilhado, lançado numa masmorra, e por volta da meia-noite ele orava, ele louvava a Deus, e Deus fez um rebuliço, Deus mexeu nas estruturas, e as portas se abriram, e eles foram libertos, e ali eles ganharam almas, ganharam uma família inteira. É só você meditar na palavra, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer usar essa situação difícil que você está enfrentando. Entenda,
Deus quer usar essa situação difícil que você está enfrentando, essas perdas, esse choro, esse problema de saúde. Ele quer usar para você ser usado para libertar quem está cativo. Ele quer usar... Olha eu sou o maior exemplo. Eu me espelho muito em Paulo porque Deus fala a todo momento através das cartas de Paulo, porque eu também era cativa. Eu era cativa nas garras de Satanás. Eu vivi anos presa em correntes de depressão, síndrome do pânico. Eu vivi presa em enfermidade. Eu vivi presa em problemas. E aí chegou o momento que eu tive que tomar decisão. Eu tive que tomar decisão. Não foi Deus que mandou um anjo do céu. Não foi Deus que mandou um profeta para ir profetizar. Não, eu tomei uma decisão. E hoje eu tô aqui para te dizer que se comigo aconteceu, por que com você não pode acontecer? Ah, mas o meu problema é maior que o da senhora. A senhora não sabe a minha história. Não, não, não. Não faça isso. Pare de se fazer de coitadinho. Você é filho, você é herdeiro. Você tem autoridade no mundo espiritual dada pelo próprio Cristo. Então pare de se fazer de coitadinho, enxugue essas lágrimas, lave o rosto, se levante, tome uma decisão, mude a tua história. Nós estamos chegando no final do ano novamente. Você vai continuar nas garras do inimigo. Você vai continuar cativo, cativa. Você vai continuar comendo das migalhas que o inimigo lança. Aramandarabachai. Você vai continuar aí se humilhando, sendo humilhado. As pessoas dizendo, mas você vai para a igreja, você não crê num Deus que liberta e transforma. Por que você está aí com esse problema? Por que você não é curada? Por que você não é liberta? Por que teu filho tá nas drogas? Por que teu marido saiu de casa? Por quê? Por quê? As pessoas vão te cobrar. Você é filho de Deus. Você é herdeiro da promessa. Pare de se fazer de coitadinho, coitadinha. Deus me trouxe até aqui para dizer que as cadeias, Deus está mandando um terremoto, por isso que hoje tudo parece que está fora do lugar. O marido saiu de casa, o filho se revoltou, a doença chegou, as pessoas se levantaram contra a sua vida. É Deus mandando um terremoto, é Deus, sabe? É Deus mexendo nos alicerces para você se reerguer, para você se levantar. Paulo e Silas em nenhum momento se entregaram, Paulo e Silas em nenhum momento desacreditaram. Paulo e Silas, eles confiaram e veio aquele terremoto e as estruturas se abalou e as correntes se arrebentaram, alamandarabachá, e as portas se abriram. E hoje Deus me trouxe até aqui para dizer que é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para o povo dele. Pare de ser escravo, pare de comer de migalhas, pare de ser humilhado pelo diabo. Você está passando por humilhação. O que adianta você dizer que é crente? O que adianta de você dar glória a Deus e aleluia e chegar em casa e tá aí chorando, tá se prostrando diante do que o inimigo coloca para você? Se levante. Você é filho, você é filha, você tem direito à promessa. Você tem o mesmo direito que Paulo e Silas. Você tem o mesmo direito que Davi. Você tem o mesmo direito que José. Você tem o mesmo direito que o próprio Filho de Deus. Aramandarabachai. Jesus nos deu toda a autoridade no mundo espiritual para a gente arrancar as cadeias, derrubar os grilhões. Deus me deu essa autoridade. Nós temos que nos levantar como herdeiros da promessa, como soldados de Cristo e lutar. E lutar. Se coloque na posição. Se coloque na posição. Se coloque na posição. Pegue teu copo com água, tua peça de roupa, tua fotografia.
te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Mas Deus quer que nós chegamos aqui na terra, diante da luta, diante da adversidade, que nem Paulo e Silas, adorando, glorificando o nome dele. No meio da situação difícil é que Deus vai ver quem você é em Cristo Jesus. Não é só na hora que tudo vai bem. Então nós temos que adorar não só no céu. Essa música, esse louvor tá errado. Não é só no céu que nós temos que adorar, aqui na terra, na hora da adversidade, na hora das cadeias, na hora das correntes, na hora dos problemas, na hora da situação difícil, é que a gente tem que adorar a Deus. Porque aí ele vai mandar aquele terremoto, ele vai mandar, sabe, um vento impetuoso, ele vai mandar, sabe, uma situação assim para desestruturar as coisas que estão fora do lugar, vão ser colocadas no lugar, mas precisa da decisão de você. Deus não vai te pegar como fantoche e fazer você fazer aquilo que é para você fazer. Se levante. Você é herdeiro da promessa. Paulo, eu amo Paulo, porque ele nos ensina. A maioria das cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, Paulo estava na prisão também, porque ele foi perseguido, porque ele pregava o evangelho. Vai estudar a palavra. Amém, Marli. Nós vamos orar agora. Pega o copo com água, peça de roupa, fotografia, tudo que representa a Jéssica, a Camila e o Mauro, tá bem? Vamos entrar em oração, porque essa palavra hoje veio para nos renovar e para nos mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. Você é herdeira, você é herdeiro. Pare de ser cativo, não deixe o inimigo te manter em prisões. Pare, levante-se, enxugue as lágrimas. Coloque uma roupa bonita, vai fazer uma visita nos hospitais. A pessoa, ela fica cativa nas mãos de Satanás porque ela acha que o problema dela é o maior de todo mundo. Sai pra fora, vai fazer uma visita, vai orar por uma pessoa. Vai dar alimento para alguém que precisa, vai orar por aquele que está em estado terminal no hospital. Aí você vai ver que o teu problema é desse tamanhinho. Enxugue as lágrimas, porque Deus hoje está entrando com a providência, o terremoto de Deus está chegando, o de repente de Deus vai chegar, por isso que tudo parece que está fora do lugar, por isso que hoje as pessoas se levantaram contra você, por isso que a doença chegou, por isso que o filho se revoltou, por isso que o marido está aí, tá com a cabeça virada, é porque Deus está chegando com a providência. Então enxugue as lágrimas, se levante e vamos orar. Glória a Deus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Pai, muito obrigado por essa palavra. Assim como Paulo e Silas, Pai, foram humilhados, tem pessoas que estão sendo humilhadas dentro da sua própria casa. Tem pessoas que o inimigo está fazendo de capacho. Tem pessoas que a pessoa vai na igreja, mas quando volta para casa está presa em grilhões. Tem pessoas que estão cativas nas garras de Satanás, com depressão. Tem pessoas que estão cativos nessa doença, aceitaram o decreto do médico. Pai, mas hoje o Senhor entra com rebuliço na vida dessa pessoa. Porque hoje o Senhor quer a libertação, quer a cura, Senhor. Senhor, entra com a providência que a sua mãe precisa. Entra com a providência que essa mulher, que esse homem de Deus precisa. Que as portas venham ser abertas, que as cadeias venham cair por terra. Que tudo aquilo que prende o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Alamandarabachai, que o Senhor venha entrar com a providência, que essa pessoa que está cansada, abatida, venha se reerguer. Que quando beber dessa água, Pai, que haja força, que haja cura, que haja libertação e que haja transformação para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Beba da água. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. É isso aí, irmãos. A palavra é rica. A palavra é forte. Assim como Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na sua. Amanhã você vai estar pregando. Olha, eu passei por uma doença terminal e Deus me curou. Eu passei por um problema na família e Deus libertou. Eu passei por uma situação difícil, a qual eu não achava jeito, mas Deus entrou com a providência. Você terá testemunho, mas pare.
Preste atenção, quem é você em Cristo Jesus? Não deixe terminar mais esse ano da mesma maneira. Tem anos e anos que está entrando e está virando e você continua cativo. É hora de você se reerguer, é você diante de Deus, saber quem você é, para você mudar a situação, o quadro da sua vida, aquilo que você tem enfrentado há anos, entra ano, sai ano, é hora de você se reerguer. Lave o rosto, se levante, saia para fora, olha os pássaros, olha aquele, vai fazer uma visita num hospital, vai fazer uma visita num orfanato, vai fazer a visita num asilo. Tem tantas pessoas necessitando de uma palavra, de um abraço. Às vezes é só um abraço, irmãos, às vezes não precisa de palavras, às vezes é só um abraço. Então se levante, eu não quero ver você cativo. Deus não quer te ver cativo e preso em corrente. O diabo quer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Matar nossa esperança, matar nossa alegria, roubar a esperança que tudo vai melhorar, destruir meus sonhos, destruir as promessas de Deus na minha vida. Isso que o diabo quer, mas eu é que tenho que tomar posição em Deus. Eu não sou cativo mais, eu não sou cativo, Deus me libertou. É para isso que Cristo veio, para nos libertar da escravidão do inimigo. Então pare de se fazer de coitadinho, coitadinha, e se levante, mude a situação. Só você pode mudar a tua situação que você se encontra hoje, só você. Não é marido, não é filho, não é teu pastor, não é a pastora Nádia, não é ninguém. Deus quer que você se levante, que você tome uma posição nele, porque quando você se levantar, você souber quem é você em Cristo Jesus, as coisas mudam, irmão. Nada vai ficar como antes. Se reerga, erga-se, arranque essas cadeias. Deus está mandando esse rebuliço. Olha, eu não consigo parar de pregar, eu tô quase sem voz, mas não consigo, porque o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo tá falando, é você que tem que se levantar. Arranque essas cadeias, arrebente essas correntes espirituais a qual você está presa, a qual você está cativa. Arrebente essas cadeias. Tome uma posição em Deus, porque Cristo é com você. Amém, glória a Deus. Obrigado por todos vocês estarem aí. Se der, semana que vem eu entro. Amanhã não vou poder entrar porque eu tenho compromisso. Ore pela pastora, porque graças a Deus, Deus tem abrido portas, Deus tem nos levado por lugares abençoados e nós estamos preparando o nosso culto de ação de graça. Você que está longe e não vai poder estar comigo aí, se você quer ajudar, abençoe essa obra. Abençoe, entre em contato comigo. A gente está precisando ainda de flores para decoração, estamos precisando de uma caixa de som com microfone, e eu profetizo e eu creio que até o dia Deus vai entrar com a providência. Eu uso a palavra de Deus porque eu sei quem é o dono do ouro, da prata. Eu posso não ter, mas ele tem. Meu pai, e se eu sou herdeira, eu tenho direito. E Deus vai levantar pessoas que irão abençoar. E esse culto vai ser uma bênção. Se der, irmãos, eu vou gravar ao vivo para vocês que estão longe. Se não der, eu vou fazer alguns vídeos para lançar nas redes sociais. Mas você vai ver o quanto Deus vai fazer. Culto de ação de graça, nós temos que dar graças a Deus por tudo, até pelas adversidades, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toda essa pandemia, tantas pessoas que não estão mais no nosso meio, familiares que foram embora, pessoas que a gente conhecia, e a gente está aqui, então para tudo a gente tem que dar graças a Deus. Glória a Deus e aleluia. Eu vou encerrar essa live porque eu amo falar, né, de Deus, então eu vou me estendendo. Perdoe aí, né, pelo tempo, mas que vocês venham orar pelo nosso culto de ação de graça, que tudo tá correndo bem. Tem as lutas, tem os problemas? Tem! Glória a Deus e aleluia! Porque se não é os problemas a gente enfrentar, que chatice seria, né? O diabo se levanta, mas ele se levanta para cair.
Ele se levanta para cair, porque tudo que a gente vai fazer para Deus é uma luta. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente glorifique a Deus. Ele não quer que a gente levante louvores ao Senhor, não. Mas ele já é um derrotado. Ele já está debaixo dos nossos pés. Então, se você quiser ajudar aí pra gente comprar uma flor, né? Comprar alguma coisa lá pro nosso culto, porque tudo é aqui, né, irmãos? Eu agradeço vocês, mande a sua ajuda, porque no dia a gente vai colocar uma taça com azeite Jeová Jirê, né? Um azeite que o apóstolo trouxe de lá de Israel, que eu tenho ele há anos, eu só uso em cultos específicos mesmo, e todas as pessoas que ajudar para esse culto acontecer, eu vou estar com o nome lá no azeite Jeová Jirê, que é o Deus da provisão, orando pelas provisões na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família, e creia que até o final do ano Deus vai entrar com a providência. Eu creio e recebo essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor. E glória a Deus e aleluia, porque Deus está entrando com renovo. Se levante, enxugue as lágrimas do rosto e saia para fora. Saia para fora, Lázaro. Saia para fora. Se levante. Não é só você que tem problema. Saia para fora, Lázaro. Beijo, fica com Deus.